site da igreja também. Queridos, é inegável que todos nós, seres humanos, nós carregamos o desejo de nos relacionarmos com alguém ou com algo que seja maior do que nós mesmos. Essa é a verdade. É por isso que em todos os povos, em todas as culturas, ao longo da história, você encontra pessoas cultuando alguma coisa, criando algum sistema religioso. A verdade é que quando nós chegamos em sociedades que habitam os grandes centros urbanos, a gente apenas torna isso um pouco mais sofisticado. Nós mudamos os nossos heróis, os nossos deuses. Os nossos deuses passam a ser o quê? Estrelas do mundo esportivo, cantores, atores, às vezes um time de futebol. Eu não corro esse risco, porque eu torço para o São Paulo, ele não está indo bem ultimamente. Então não tem risco de acabar idolatrando o meu time. Mas se o seu time está indo muito bem, você corre até esse risco. Não apenas isso, às vezes a gente idolatra, inclusive, os membros da nossa família. A família é uma bênção, está no coração de Deus, é extremamente importante, mas não pode estar no lugar de Deus, não é? E às vezes a gente idolatra o pai, idolatra a mãe, idolatra o marido, ou os filhos até. Eu me lembro dessa moça que contou a história dela agora adulta. Quando ela era pequena, ela idolatrava o pai. O pai era uma pessoa que eles consideravam, era Deus no céu e o pai na terra. Talvez o pai na terra e o pai no céu. Era tão grande esse amor, esse apego, essa idolatria pelo pai. E o pai é um homem muito austero, muito rigoroso, daquele que, olha, não pode fumar, não pode beber, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Até que um dia, durante a adolescência, essa moça descobriu, no porão, o pai não tinha escondido cachimbos, charutos, revistas pornográficas. E o Deus dela, a idolatria dela, foi reduzida a pó. A verdade é que nós só temos um único, soberano Deus. Não é uma denominação. A igreja bíblica é uma bênção, mas não é nosso Deus. Nós não adoramos uma denominação, não devemos adorar uma denominação. Nós não adoramos um pastor. Nós temos um Deus soberano. E quando nós contemplamos esse Deus, é com Ele que nós podemos ter um relacionamento profundo. Isso levanta uma das questões mais complexas para a humanidade. Como nós, seres humanos, frágeis, pecadores, podemos largar todos os pequenos deuses, frágeis, os atletas que batem na mulher, os atores que são terríveis quando a gente vai descobrir como é que eles são, as denominações que são falíveis e passíveis a erros. Como nós, então, pecadores, falíveis, podemos ter esse relacionamento com Deus soberano e santo? Esse é o grande questionamento que nós devemos trazer. E a Bíblia nos diz como. Por meio da obra sacrificial de Jesus. Pelo fato de que Jesus morreu na cruz por nós e nos lavou dos nossos pecados e abriu caminho para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. A primeira carta do apóstolo João, que é a carta que nós vamos estar considerando nessa noite, tem como assunto principal comunhão com Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor, na primeira carta do apóstolo João. Nós vamos começar lendo 3 versículos do primeiro capítulo. Obviamente eu não vou esgotar o assunto da carta, mas eu espero provocar o interesse em você para chegar em casa e ler a carta na sua totalidade, e quem sabe já na quarta-feira participar do núcleo familiar, porque no núcleo familiar é exatamente essa carta que eles estarão estudando juntos. Se você encontrou, diga amém. Quero agradecer a Deus que eu estou acompanhado hoje pela Júlia, minha esposa, e ela me deu um toque ali perguntando não sei o que para eu lembrar de anunciá-la. Até porque a Júlia estava doente, gente, passou semana passada todinha, estava mal, e graças a Deus se recuperou, está bem. Ela estava com uma suspeita de dengue. Eu sempre achei ela meio dengosa, mas esse dia ela estava dengosa demais. Então, mas ela está aí, graças a Deus, firme e forte, fazendo barulhinho. Muito bem, a palavra de Deus diz assim no primeiro capítulo da primeira carta do apóstolo João.
O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, note agora, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E no versículo 4, para a gente ter uma ideia do contexto geral, diz assim: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ou por que nós desejamos ter comunhão, relacionamento, ou idolatrar alguma coisa, ou idolatrar alguém? Porque no final das contas a gente quer ser feliz na vida. A gente quer ter alegria. Você pode fazer uma enquete e você pode não conhecer uma pessoa, encontrar pela primeira vez. Eu te garanto, ela quer ser feliz. Ela tem o desejo de ser feliz. Todos nós temos. E quando a gente envereda por esses caminhos, não é porque a gente quer ser infeliz. A gente faz porque a gente quer ser feliz. Mas em nome de buscar essa felicidade, é que a gente mete os pés pelas mãos e acaba sofrendo terríveis consequências. Bom, como é que nós sabemos, aqui só por diversão, porque o texto não diz que João é o autor da epístola, como é que nós sabemos que João é o autor dessa epístola? Bom, nós baseamos isso fortemente na tradição cristã, porque Pápias afirma isso, Irineu afirma isso, e outros pais da igreja afirmam isso. Na verdade, a primeira questão a ser resolvida é o Evangelho. Se o discípulo amado, mais uma vez o quarto Evangelho não diz que é de João no texto, mas ele apresenta o autor como sendo o discípulo amado. Se o discípulo amado é o apóstolo João, e as evidências externas apontam para isso, assim como as evidências internas apontam para isso, então já resolve a nossa questão de que esse texto é do apóstolo João. Uma coisa importante, sabemos claramente que o autor dessa epístola é testemunha ocular. Veja o que ele diz aqui no primeiro versículo, que era desde o princípio, o que temos ouvido, visto com os nossos próprios olhos, o contemplamos, e as nossas mãos apalparam. Ele andou com Jesus, ele viveu com Jesus. A razão por que ele está escrevendo essa carta, nós não temos a data exata dessa carta, mas o que tudo indica, o apóstolo Paulo já tinha sido executado aqui. Você se lembra, o apóstolo Paulo era aquele missionário itinerante para o mundo não judeu. E agora, a região de Éfeso em particular, está, por assim dizer, órfã. E tem um apóstolo ali cuidando deles. E João me parece que foi essa pessoa que substituiu Paulo. E está lidando com algumas questões difíceis ali, especificamente no que diz respeito à doutrina de Jesus, de quem é Jesus. Pelo menos 2 erros doutrinários estavam presentes ali, um chamado de docetismo e o outro chamado de serentismo. O docetismo vem de uma palavra grega que significa aparência. O que acontece, eu vou falar um monte de palavrão agora, que não são tão importantes, você vai só ouvindo aí, depois a gente senta para tomar um café e falar mais sobre eles. O que acontece é que o docetismo, que era uma forma de gnosticismo, de filosofia e teologia, que pregava que você só podia ter um contato com Deus por meio do conhecimento. Daí a palavra gnosticismo, de gnóstico, de conhecer. Eles diziam que a matéria era ruim, o corpo era mau. Se o corpo era mau, como poderia Deus ter se feito homem e ter um corpo? Isso teria poluído o ser divino. Então eles tiveram que achar uma solução para esse dilema teológico. E disseram, não, ele nunca se encarnou. Ele parecia ter se encarnado. Ele parecia ser uma encarnação. E João começa logo o primeiro capítulo destruindo essa doutrina, dizendo, nós o apalpamos. Não é bonito isso? Nós o vimos, nós o ouvimos. Ele descreve aqui os principais sentidos do ser humano. Ele está dizendo que a experiência que ele teve com Jesus Cristo foi uma experiência sensorial, que todos os seus sentidos foram explorados. Se você perguntasse para o João, como é que era o cheiro de Jesus? Ele saberia te dizer. Tem uma música bonita que diz assim, dentro da sua letra, ela vai descrevendo que Jesus vem até a casa de uma pessoa e se hospeda antes da crucificação.
E quando Jesus sai em direção à cruz, a música diz assim: e na sala ficou um cheiro de jasmim. Bom, é uma liberdade poética. Mas o que João está dizendo aqui é que Jesus era real. Jesus esteve aqui de fato e de verdade. Já a doutrina de Serêntio, que é o serentismo, eles ensinavam, não, ele era real, ele era físico, mas vamos resolver isso de um outro jeito. Mas ele era um homem comum, e no seu batismo é que o Cristo veio sobre ele. E todas essas doutrinas João vai demolindo uma após a outra no seu texto. E o que ele vai discutir aqui então? Para demolir essas falsas doutrinas, ele apresenta 3 características da natureza de Deus que a gente não vai aprofundar, mas a gente vai ter uma ideia geral. Primeiro, Deus é luz. Deus é luz. E Deus não é contaminado pelas trevas. Segundo, Deus é amor. Num mundo sem alma, sem compaixão, sem vínculos verdadeiramente afetivos, Deus é amor. Me admira que as nossas declarações doutrinárias, e a nossa inclusive da Bíblia, não faça essa menção a isso. Pode ver, a gente fala uma porção de coisas do pecado do homem, da natureza do homem, da escatologia, do final dos tempos, da santidade. Nós não colocamos na declaração doutrinária: Deus é amor. E nós deveríamos dizer: se você não acredita que Deus é amor, você é herege. É uma heresia não acreditar que Deus é amor. E terceiro, dentro dessa pequena carta, ele diz que Deus é vida. Deus é luz. Vamos falar junto, vamos ver se a gente vai lembrar disso depois. Primeiro, Deus é luz. Segundo, Deus amor. Terceiro, Deus é vida. E aí que ele então vai apresentando o conceito de comunhão. Você vê ele falando assim: comunhão. Eu estou escrevendo para vocês terem comunhão conosco, os apóstolos, terem comunhão com o Pai e com o Filho. É sobre essas verdades da natureza de Deus que ele vai tratar desse assunto que é a comunhão, o relacionamento com Deus verdadeiro. Não uma idolatria, não uma projeção qualquer, mas um relacionamento com esse Deus verdadeiro. É dentro disso. Então ele apresenta algumas coisas como, primeiro, a condição para a comunhão. Eu adoraria desdobrar todos os pontos, mas nessa noite aqui para a nossa prosa, nós vamos ficar com o primeiro ponto, que é a condição para a comunhão. Então vamos ler um pouquinho mais nesse texto, a partir do versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Uma coisa linda nessa carta de João é que ele apresenta contrastes: luz e trevas, vida e morte, verdade e mentira. A carta é cheia desses contrastes, típico do estilo de João de escrever. Não tem cinza, ou o negócio é branco ou é preto. João lida dessa maneira com o tema. E aqui ele nos apresenta algo muito importante sobre a natureza de Deus. Deus é luz. E se a gente estiver andando em trevas, isso aí tem comunhão com Deus. É como um check-up agora. Ele usa vários desses se. Se eu digo isso e faço aquilo, então não é verdade. Se eu digo isso e faço aquilo, então não é verdade. Ele está fazendo um check-up. É igual quando você vai ao médico, você fala: não, está tudo bem, não estou sentindo nada, eu estou ótimo. Aí o cônjuge, o marido, a mulher insiste para ir no médico. Vai no médico, faz um exame, fala: ó, triglicéridos não está bom, hein? Fala: rapaz, eu achei que estava tudo bom, mas não está, tem alguma coisa. Ou um aluno fala: não, eu sei tudo.
Eu sei tudo. Você que tem filho sabe como é que é. Você não vai estudar para a prova? Não, eu sei tudo. Vem a prova, aquele de recuperação naquela maneira. Quando testado, então a verdade das coisas se revela. E João passa a fazer um teste dentro dessa estrutura textual. Assim, se você diz, Deus é luz. Se você diz que tem comunhão, mas você anda em trevas, então você está mentindo. Percebeu o teste? A grande questão que nós precisamos resolver agora é: o que significa isso que Deus é luz? O que significa que Deus é luz? Há duas possibilidades, queridos. Me avisaram outro dia que eu estou falando muito aqui em São José, quando eu venho pegar lá o tempo e mostrar, eu vou com calma. Eu não vou falar muito, prometo para vocês. Como assim Deus é luz? Duas possibilidades. Primeiro, é a luz moral. Deus é luz moral. Quando você apoia o Antigo Testamento, Deus se revela em luz, as chamadas teofanias, as manifestações de Deus, porque nunca ninguém jamais viu a Deus na sua totalidade. No Evangelho de João ele explica isso. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Portanto, no Antigo Testamento, tudo que se viam eram teofanias, quer dizer, manifestações de Deus, para que o homem pudesse entender a grandiosidade dele. E normalmente elas são resplandecentes, iluminadas, cheias de luz. Mas também elas revelam um aspecto moral, como por exemplo Isaías capítulo 6. O que ele diz a respeito de Deus, naquela sua grande visão do capítulo 6? Ele diz que Deus é santo, santo, santo é o Senhor, não é isso? Então, nesse sentido, a luz tem implicações morais. O próprio apóstolo Paulo escrevendo diz assim que Deus habita em luzes inacessíveis, inalcançáveis, santo, diferente de tudo, de todos, acima de tudo, de todos, Deus incrível. A pergunta é se o texto aqui, quando diz que Deus é luz e nós andamos na luz, se é essa moral, se é esse padrão. Porque se for nesse sentido, então a única coisa que se esperaria de mim e de você seria absoluta perfeição moral. Estão comigo? Estão acompanhando o raciocínio? Porque essa é, quando se fala da luz moral de Deus, é esse tipo de luz moral que Deus tem. Qual é a outra possibilidade, então, que nós encontramos no texto? A segunda é a luz revelacional. Você já viu nos desenhos, aqueles cartoons, quando tem uma ideia, uma revelação, um insight? Como é que se descreve isso por meio de figuras no desenho? Uma lâmpada acende uma luz, não é? Ou quando a gente está em dúvida de alguma coisa, você não sabe direito como fazer, você chama um amigo que conhece melhor aquilo, e você diz assim: olha, pode falar, me dá uma luz aqui, me ajuda a entender melhor isso. Então, nesse sentido, a luz não é moral, mas ela é revelacional. A luz tem uma honestidade, a luz tem uma franqueza, a luz tem uma transparência. Não há nada dúbio, escondido, secreto, não tem maracutaia. A luz é franca, é o que é. Nesse sentido, Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo porque ele revela Deus, ele apresenta Deus, embora se relacione com os pecadores imperfeitos. Jesus carregava a pecha de ser amigo de quem? Dos religiosos do templo ou das sinagogas? Absolutamente não. Jesus era conhecido por ser amigo de quem? Dos pecadores. Ele come com os pecadores, ele anda com ele era luz. E os pecadores iam se arrependendo ali ao lado dele. Em Hebreus capítulo 1, vamos dar uma olhadinha ali, por favor. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Esse texto fala de Jesus, como nós bem sabemos, no primeiro capítulo, a exaltação do Filho, assim como todos os demais, nós já estudamos Hebreus aqui. Versículo 3 diz assim: Ele, vou pôr entre parênteses, Jesus, Ele, Jesus, que é o resplendor da glória,
a expressão exata do seu ser, quer dizer, de Deus, versículo 1, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Veja, Jesus é o esplendor, a glória de Deus. Qual é o sentido disso, então? Revelacional. Se você olhar com cuidado aqui o contexto que nós lemos, e claro que a santidade de Deus está sempre presente, não? A ideia não é diminuir a santidade de Deus. Porque a mensagem do Evangelho não é nunca tornar Deus acessível por meio de diminuir a santidade de Deus ou de negar a pecaminosidade humana. Não. A ideia é elevar a humanidade por meio do sacrifício de Jesus, por meio do preço que Jesus paga. Agora veja só no contexto dessa passagem, versículo 6 diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O contexto imediato aqui está falando exatamente sobre isso, sobre clareza, honestidade, transparência, franqueza. Deus é luz revelacional. Primeiro, Deus se revela totalmente a nós, para que Ele seja conhecido por nós. Mas quando Deus nos ilumina a vida, Deus não só revela quem Ele é, mas Deus revela quem eu sou. O que significa então andar em trevas nessa passagem? Significa negar quem eu sou. Andar em trevas aqui é negar o meu erro, negar o meu pecado. É eu fingir que não existe o pecado em mim. Veja, eu acho tão lindo nessa passagem a descrição de Deus ser luz. Porque a luz tem um poder incrível de iluminar, por exemplo, uma poça de lama. Mas a luz que ilumina a poça de lama não se contamina pela lama. Aliás, não se contamina por nada. Mas ilumina. E a ideia aqui é que se Deus se revela, Deus também me revela. Eu deveria me desnudar na presença de Deus. Dizer: Deus, o Senhor já sabe quem eu sou. E eu preciso reconhecer o que tem em mim. O que está de oculto em mim. Um grande problema que eu tenho visto no nosso cristianismo moderno é que a gente está vivendo em trevas. Eu explico. Comunhão. Veja, está falando de comunhão, certo? Comunhão. Eu não estou tomando a palavra comunhão como sinônimo de salvação aqui. Não estou usando nesse sentido. Imagine o seguinte: eu sou casado, muito bem casado com a Júlia. Esse status de estar casado é uma coisa, é um ato jurídico, por assim dizer. Certo? A gente tem uma certidão de casamento, eu preencho os papéis, eu vou num órgão público, eles me pedem certidão de casamento, é isso. Mas eu posso estar casado com a Julie e não de fato ter comunhão com a Julie? É possível? Sim ou não? Sim, é possível. É possível que eu esteja no mesmo ambiente que ela, que eu frequente os mesmos lugares que ela, mas não tenha comunhão com ela. Isso nos leva a refletir um pouquinho sobre o que significa comunhão. Porque comunhão é um termo tão evangelical que quem não é do métier não sabe nem o que significa. Um dia eu contratei um tradutor para traduzir um livro nosso, grande, Efésios, vocês lembram? Eu não sei quantos de vocês já viram. Efésios, um estudo indutivo em Efésios, um livro muito bom. E esse tradutor não era evangélico. O rapaz se empenhou para traduzir o equivalente no inglês, fellowship. Mas quem disse que ele conseguia? Uma hora ele punha aliança, outra hora ele colocava comunidade. Ele não achava jeito de encontrar essa palavrinha comunhão. Mas embora eu temo que a gente use muito a palavra comunhão, a gente não entende bem o que significa comunhão. Às vezes a gente acha que comunhão é uma convivência lá. Olha, irmãos, então depois do culto a gente vai ter um momento de comunhão ali. Vai ter um pão de queijo, um café, nós vamos ter uma comunhão. Não é o que a gente acha? Mas será que é isso?
A palavra koinonia, utilizada para comunhão, ela é mais do que a gente normalmente presume de modo simplista e etimológico, dizendo assim, é ter algo em comum. É mais do que ter alguma coisa em comum. Eu, por exemplo, moro em Mogi, então eu tenho em comum com as pessoas que moram em Mogi, é o fato de morar na mesma cidade, nos mesmos limites geográficos. Mas eu não tenho, de fato e de verdade, comunhão com eles. Estão comigo? Veja só, é possível estar dentro de uma igreja, ou num ambiente de igreja, que eu prefiro chamar, no ajuntamento, e não ter, dentro desse ajuntamento, comunhão. Porque comunhão implica numa reciprocidade. Comunhão implica em receber algo e dar algo e desfrutar desse algo juntamente com a outra parte. Vou te dar um exemplo. Comunhão não seria a gente fazer uma festa e cada um levar um prato para a gente comer alguma coisa. Pode continuar fazendo isso, não é uma doutrina, é só uma ilustração. Mas não é assim, o fulano trouxe a torta, o ciclano trouxe o frango e agora nós vamos... Não, a ideia seria o seguinte: cada um traz um ingrediente, a cebola, o tomate, cada um traz uma coisa, e a gente põe todo esse negócio num caldeirão só, e a gente faz eu não queria chamar de sopão, que não é elegante, a gente faz um caldo, e aí quando termina, a gente senta todo mundo na mesa para tomar aquele caldo. Agora esse caldo é comunhão, porque cada um de nós pôs algo de si nesse caldo, e cada um de nós vai tomar daquele caldo. Estão acompanhando? Então o texto diz assim, está falando de comunhão. Ele não está falando da salvação, porque é possível que, aliás, o texto ele está escrevendo para a gente crente. Ele não está escrevendo para a gente não crente, ele está escrevendo para a gente crente. Ele está dizendo que é possível que vocês estejam professando a sua fé, frequentando uma igreja, convivendo num ambiente, cantando hinos, aplaudindo, cumprimentando com a paz do Senhor, a graça e a paz e o amor, sei lá, o que você preferir, oi, boa noite, sem ter comunhão com Deus, e sem estar vivendo em comunhão com o seu próximo. Por quê? Porque a primeira condição da comunhão é estar na luz. É olhar para si mesmo e dizer: Senhor, eu não vou enganar mais ninguém, principalmente a mim mesmo. Isso aqui na minha vida não está alinhado contigo, não está em comunhão com a graça que o Senhor tem me dado. Percebendo? Você não faz ideia quantos e-mails eu recebo, quantas mensagens em inbox, em Facebook, de gente que me escreve, que está dentro de igreja, que professa crer em Jesus, mas que está vivendo uma vida secreta. Em trevas. Então, andar em trevas aqui não é apenas uma questão de andar no pecado, mas de não reconhecer o pecado. Aliás, veja só que o texto continua. Porque se a ideia do texto, estou de olho aqui no horário, se a ideia do texto fosse apenas uma questão moral, de não pecar, por exemplo, nós não poderíamos esperar o que vem no próximo versículo. Veja o versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, faz o quê? Nos purifica de todos os pecados. Se andar na luz aqui significasse não pecar, eu não teria necessidade de que o sangue de Jesus me purificasse. Mas o que diz o texto é que se eu ando na luz, o sangue me purifica. É porque eu reconheço o que está de errado. Eu abro para Deus e falo: Deus está aqui, é isso que eu sou. E o texto imediatamente nos leva, no versículo 9, a falar de confissão. Veja só: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A ideia de confissão de pecados, ela é tão interessante, porque ela pode ser meramente judicial. Quer dizer, Jesus pagou o preço pelo meu pecado.
Então eu dei uma aprontada esse final de semana. Eu lembro de cor o que diz 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz o que mesmo? Eu sei de cor, é mecânico o negócio, eu vou lá e falo, Senhor, então agora eu sei que eu estou garantido, porque judicialmente Jesus pagou o preço, está aqui, perdoado estou. Segunda, terça, estou pecando de novo no mesmo negócio. Porque a minha relação com Deus é meramente judicial, e mecânica, e fria. Segunda possibilidade, são aqueles que vêm nessa possibilidade de se aproximar de Deus e pedir perdão, não apenas um ato judicial, mas meramente cognitivo, intelectual. Ele chega lá, não, então, eu sei que eu fiz isso aqui errado, mas olha, o Senhor me perdoe, que eu prometo que nunca mais eu vou fazer isso. O primeiro, o judicial, cria uma indiferença na relação com Deus. Não tem um relacionamento, não tem comunhão. Ninguém tem comunhão com o juiz judicial. O segundo, meramente cognitivo, não, está aqui certo, tal. Ele também não cria esse elo, essa comunhão com Deus. Ele cria uma indiferença. E a ideia de dizer, não, Deus, eu prometo que nunca mais eu faço isso, atribui a mim total poder e capacidade, uma independência de Deus. Quando a única opção cabível é que andar na luz é um relacionamento entre pai e filho. Você percebeu? Que ele chama aqui, ele fala o pai, comunhão é com o pai. Jesus é nosso advogado, sim, e há implicações judiciais, sim. Mas o que Jesus fez por nós nos dá uma ousadia tal de que a gente pode chamar o Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, de Pai. E se aproximar desse Deus que é Pai e reconhecer, falar, Deus está aqui. E olhar para o outro, porque aí quando eu assim vivo, eu olho para o outro com compaixão. Qual era o problema dos fariseus? Os fariseus diziam, não, estou legal, quem está ruim é você. Jesus disse, não. Tem uma história que eu gosto muito, que um pastor, ele tinha o hábito de chegar para a igreja dele, antes de pregar, e ele dizia assim, que o Senhor esteja com vocês. E a igreja respondia para ele, e com você também. E um dia ele foi pregar, e o som do microfone estava muito ruim. E aí ele falou assim, esse microfone aqui está com problema. E a igreja disse assim, e você também. Essa é a verdade do Evangelho. Não é o outro que tem problema, porque o outro tem um problema visível, perceptível, porque o outro tem um pecado que exala mau cheiro. Eu devo me avorar alguém melhor do que ele? Não. Quem anda na luz reconhece as suas limitações, reconhece a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e está disposto a oferecer graça e misericórdia ao outro. É por isso que mais tarde João vai dizer que quem tem comunhão com Deus tem comunhão um com o outro. Porque aí eu entendo que a graça nos nivela a todos e que a luz ilumina a todos nós. Como é que está a sua vida? Como é que você tem vivido a sua vida? Você tem áreas aí que estão secretas, ocultas, escondidas? Hoje é um dia que Deus está chamando você para ir às claras. Quer dizer, Deus ilumina tudo, está aqui. Isso sou eu, Deus. Às vezes a gente acha que Deus não vai nos aceitar, mas isso seria a gente resistir ao amor de Deus, à grandeza desse Deus maravilhoso, cujo Filho já pagou o preço por nós. Você lembra muito bem da história do filho pródigo, lembra? Ele pegou tudo que o pai podia lhe dar de herança. Ele foi embora. Ele foi para terras terríveis. Ele pintou e bordou. Ele viveu, como diz o ditado popular, do jeito que o diabo gosta. Mas lá longe, ainda sendo alimentado com comida de porco, que era inadmissível para um judeu, ele tem um insight, ele lembra que ele tem o quê? Um senhor, um mestre. O que ele lembra? Ele lembra que ele tem um pai. Ele nunca perdeu esse status de filho. Ele não tinha perdido o status de filho.
Mas ele tinha perdido algo muito importante. O quê? A comunhão. Está cheio de gente, meus queridos, que estão em igrejas, que falam de Jesus, que sabe de Jesus, que sabe da Bíblia. Ele não perdeu o status de ser filho, mas perderam a comunhão. E olha, tudo é frio, mecânico. Deus está nos convidando nessa noite para sentar à mesa com Ele, para ser livre, para viver com Ele. Eu gosto muito do que diz o breve catecismo de Westminster. Diz assim: o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Desfrutar da presença de Deus para sempre. Esse homem tinha um filho drogado, viciado em entorpecente. Ele prendeu esse filho numa casa, num sítio, amarrou dentro da casa. Aquelas crises terríveis de abstinência, terríveis. E passou aquele período difícil, até que um dia o menino levantou, são, com juízo no lugar, e o pai disse assim: filho, era uma manhã, filho, agora se você quiser ir embora, você pode ir embora, mas na mesa tem uma broa de milho, tem um café com leite. Eu quero sentar com você para a gente comer dessa broa, para a gente conversar, para a gente recuperar o tempo que a gente perdeu. Eu quero ter uma comunhão com você. Essa é a nossa história também. Pode ir embora e continuar vivendo secretamente as coisas. Pode. Pouca gente vai saber. Mas o Pai sabe. Porque o Pai é luz. Mas mesmo que tenha treva em você, isso é insuficiente para poluir a luz dele. Ele te recebe. Senta comigo. Come uma broa. Vamos tomar um café com leite. Vamos começar de novo. Vamos ouvir uma canção e em seguida nós vamos orar. Os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar nesse momento, vamos colocar diante de Deus as nossas vidas, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos capacite e nos dê a graça da gente viver em comunhão com Ele. Vamos ficar em pé, por favor. Pai querido, muito obrigado por essa noite, obrigado pelo sangue de Jesus que nos purifica de todos os nossos pecados. E obrigado, Senhor, porque nós temos a possibilidade de vivermos em comunhão contigo, de vivermos juntos contigo, Pai. E nesse momento nós queremos abrir as nossas vidas na Tua presença. O Senhor conhece cada um de nós. O
Senhor conhece, Senhor, cada área maculada, cada área que é suja, que é mal resolvida, cada pensamento, Senhor, cada canalice secreta. O Senhor conhece tudo está diante dos seus olhos. E nós, Senhor, nós também nos desnudamos na sua presença. Nós reconhecemos, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer. Mas admirar que o apóstolo João tenha de permanecer em Ti, permanecer no Seu amor, permanecer na Sua luz. Porque, Pai, se nós não estivermos em comunhão com a videira, nós nada podemos fazer. Toma Teu povo agora em Tuas mãos, Senhor. Perdoa-nos, renova-nos, dá-nos a graça de sairmos daqui livres, leves, perdoados, iluminados, com a certeza, Senhor, de que nós podemos vencer esses pecados. Não por nossa força, não por nossa capacidade, mas porque nós temos um Pai que zela por nós. Abençoa o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. E estenda as Suas mãos àqueles que não estão presentes aqui, mas que ainda de alguma maneira ouviram essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus. Vocês têm uma semana iluminada, porque Deus é luz, Deus é amor, Deus é vida. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, a consolação, o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre. Quem crê, diga amém. Amém. Deus abençoe, ótima semana em nome de Jesus.